noite, capivares, capivaras e capivaros. Estamos de volta com o Capi Remoto, estamos de volta com o epicentro desse terremoto. Hoje com a galera do Escafrando. Escafandro. Eu não vou conseguir pronunciar isso de certo de forma nenhuma. Isso foi feito pra me falar errado, entendeu? Só pra deixar claro. E pra gente falar um bocadinho de Vermilion. E comigo hoje, aqui, se apresentando pra galera, da galerinha representando aqui. Vitor, se apresenta pra galera. Diga a que veio. Fala aí, pessoal, eu sou o Vitor Guilmo, eu sou um dos sócios, um dos editores da Escafandro Editora. E muito obrigado pelo convite aqui, tô muito feliz, eu acompanho o Capi Remoto. Mas é isso, tô vindo aqui para falar de Vermilion, o nosso jogo, o nosso primeiro RPG que tá chegando aí, já bateu 100%. Vamos falar um pouquinho mais sobre ele e o que mais vocês quiserem aqui. Toma aí. Bora, vamos falar muito de RPG mesmo por aqui hoje. E de volta a casa, depois de um tempinho, vindo aqui pra bater papo, porque aqui, Capivara é um lugar que você chega uma vez e ele vai se acumulando, e de repente vira casa. Bem-vindo de volta, Diogo. Opa, valeu, obrigado pelo convite de novo. Mas agora eu tô vindo com outra roupagem. Vim agora como aqui um dos sócios da Escafandro. Daqui a pouco eu venho como, sei lá, prefeito da minha cidade. E só escalonando, pô. Será bem-vindo também. Então é isso aí, pessoal. Vamos falar, que falar é o que a gente sabe fazer de melhor. Bora falar de Vermilion, que é o primeiro lançamento. Ou melhor, vamos começar falando de Escafrando. Foi Fry. E Da Escafa. Escafa sai, entendeu? O restante é que tá difícil. Fala pra gente como é que surgiu a ideia desse projeto, como é que veio à luz essa nova editora pra trazer ainda mais RPG pro Brasil. Diogo, pode começar a falar, porque foi ele que começou a trabalhar com RPG. Ok, então, quem aqui tá acompanhando e me viu aqui da última vez, que eu não, se não me engano, foi final ali do ano, né? Último semestre de 2024, não lembro exatamente quando foi. Eu vim aqui apresentar o Morkborg, né? Pela Rugmune, que saiu, tá aqui na mão. Né, eu já estava trabalhando lá com o Rogério da Rugin desde 2023, se eu não me engano. E aí apareceu essa oportunidade de lançar o Morkborg, que é um RPG consagrado e tal. Anteriormente, eu já tinha trabalhado com o Vitor em outro projeto há 372 anos no passado. Eu não tinha barba branca. O Vitor nem tinha barba e continuou não tendo, né? Bullying. Toda live eu sofro bullying, bicho. E aí a gente se reencontrou por causa desse coletivo de RPG que a gente faz parte, né, que é aqui da nossa cidade, o COCA, o coletivo campista de RPG. E trabalhamos num projeto junto que foi o... Na verdade não, o Vitor foi o gestor de um projeto chamado Super Saga, do youtuber Miguel Loquia, né, que tá na mão também. E aí na época, como eu já tava trabalhando, a gente sentou pra tomar um café e, cara, queria que você me ajudasse aí, eu vou começar esse projeto. Aí passamos alguns nomes, trocamos algumas figurinhas, e o projeto saiu bem sucedido, e aí eu chamei o Vitor, falei, Vitor, você tá com experiência aí, você ajuda então a gerir o projeto do Morkborg, a parte de porque o Vitor ele é designer, né? Tanto a parte de design quanto a parte da campanha do Morkborg, quem vai lembrar que ficou muito maneira a campanha lá na Meeple. Foi o Vitor que fez a landing page e tal. E nessa a gente começou, cara, a gente é da mesma cidade, a gente pensa muito parecido, a gente já trabalha junto, já trabalhou junto, a gente se dá bem. E, a gente tá com experiência. Eu falei, por que a gente não monta essa editora? Já tá quase pronta, sacou? Já tá ali, né? E a gente, o Vitor tá me distraindo ali com as... Sabe? Eu tava me distraindo. Divulgação, tô postando aqui, ó. Então, assim, eu quando eu comecei a trabalhar, antes da Toca, antes da Rugin, eu trabalhei na Toca do Coruja, que era um coletivo também de tradução,
E nessa eu consegui algumas licenças. Na cara de pau mesmo, tipo, auge da pandemia, todo mundo achando que ia morrer, pelo menos eu achava que eu ia morrer. Falei, bicho, eu quero trazer esse RPG. Eu ficava enchendo o saco do doutor. E aí? Eu sou brasileiro, traduzo de graça, vambora, isso aí, me dá isso aí, me dá isso aí. E os caras aceitaram. E um desses foi o Vermílio. O Vermílio já tinha traduzido há muito tempo. Se eu não me engano, eu terminei de traduzir o Vermílio em 2023. E ele tava parado porque pensei em lançar com a Hugin, aí depois pensei em lançar com a Retropunk, e ficou nessa, balebando. Aí surgiu a oportunidade. Eu falei, pô, Vitor, apresentei, e Vitor, como um bom designer, né, se amarrou na questão estética do Vermílio, que ele realmente é um livro muito bonito. E a gente, pô, vamos começar com esse? Vamos arriscar? Já tá pronto. A gente não vai ter esse gasto, pelo menos, de tradução, porque já tá feito. Vamos pegar esse? Aí Vitor me deu a mão e fomos rumo ao arco-íris. Foi bem isso mesmo que o Diogo falou. Eu achei que ele ia falar só da parte dele e acabou falando de tudo. Mas é bem isso, assim. A minha relação com o RPG começou quando criança ali, né, jogando na escola, e depois eu fiquei muitos anos sem ter contato com RPG. Eu só fui voltar a jogar mesmo depois de adulto, assim, e foi mais ou menos no mesmo tempo que a gente começou que criamos um coletivo aqui, né, que a gente leva o RPG para as pessoas que não têm condições de jogar ou nunca tiveram a possibilidade de jogar de forma gratuita. Esse coletivo existe até hoje, foi criado em 2019. E ali foi quando eu reencontrei o Diogo. A gente já se conhecia de outras situações, e ali a gente se reencontrou. O Diogo já estava trabalhando com tradução, eu estava trabalhando e continuo trabalhando com o Miguel Loquia, um criador de conteúdo que fala sobre super-heróis, quando ele teve a ideia de lançar um livro, que ele estava escrevendo, um romance que se passa no universo de super-heróis que ele criou, que é o Super Saga. E ele falou assim, Vitor, eu só confio em você. Você pode lançar esse livro comigo? Me ajuda a lançar? Eu falei, por que não? Só que eu não sei o que fazer. Comecei do zero, conversando com a primeira pessoa que eu sabia que poderia me ajudar, que foi o Diogo, que já trabalhava com esse mercado de editoração. Ele me deu umas dicas, apesar de não trabalhar diretamente no Super Saga, ele foi meu consultor, assim, o meu consultor, né? Quando eu tinha uma rabuda assim, eu falava, Diogo, o que eu faço aqui e tal. E aí ele me ajudou na escolha dos profissionais, tudo mais. Tinha que ter uma dedicatória para ele no Super Saga, inclusive. E quando justamente surgiu aí a oportunidade de trabalhar com RPG no PC em 2 vezes, aceitei o desafio de lançar um Murkborg. Foi um grande desafio, mas ficou muito lindo. Modéstia à parte, me encantou muito esse trabalho. Foi bem difícil manter a fidelidade do material, porque o autor é bem rigoroso. Ele quer manter a qualidade do produto, eu acho que a gente conseguiu. E foi ali que o Diogo falou, Vitor, cara, a gente sabe como fazer, por que a gente não cria a nossa própria editora? E eu tenho alguns direitos aqui de alguns jogos, e aí tem uma relação muito boa, eu e o Diogo, porque eu tenho total liberdade de falar, e a gente troca ideias do que poderia funcionar, o que poderia não funcionar, o que é legal, o que não é legal, o que eu gosto, o que eu vou defender de que seria legal pra gente lançar. E essa parceria tá sendo muito legal, e a gente tem uns jogos muito legais pra lançar, assim. Tô muito orgulhoso do que a gente tem feito. Cara, é um projeto audacioso da maneira que ele surgiu, porque ele surge ali, como o Diogo falou, no meio da pandemia a ideia surgiu, né? A sementinha nasceu ali e já nasceu buscando formas para trazer projetos novos e grandes projetos chegando. O Vermílio é um exemplo disso. Mas olha, chegar agora no mercado, vocês como editora, como é que foi esse impacto de empresa? Chegar no meio do mercado do RPG, depois desse ciclo de pandemia, que foi um reboom, né? Pra quem tá há mais tempo no RPG, a gente sabe que o final da década de 90, início dos anos 2000, foi um boom do RPG, que de repente teve aquela queda, desapareceu meio das grandes frentes, né? E agora ele tá voltando com grandes mídias falando muito de RPG novamente. Como é que tá sendo pra vocês entrar nesse mercado que tem várias editoras com vários livros sendo lançados mensalmente, vários financiamentos coletivos acontecendo? Como é que fica a cabeça nesse momento, tipo assim, vamos fazer? Então, uma coisa que a gente tem em comum, isso, acho que é a grande
a grande liga que une aqui a Escafandro é que tanto eu quanto o Vitor, a gente não gosta exatamente dos RPGs mais mainstreams. O Vitor tem uns gostos dele que são bem diferentes dos meus, eu também tenho os meus e que são diferentes dele. E a gente pensou assim, cara, pô, beleza. Tem isso e aquilo que está sendo lançado. Pô, a gente sabe que o mercado, não só nacional, mas o mercado mundial, ele gosta muito de fantasia medieval. É o gênero mais jogado do planeta, nosso planeta Terra aqui. Mas tem outras coisas. Existem outros, e não só assim, beleza, a gente pode até trazer uma fantasia medieval, mas será que tem uma outra abordagem de se trazer? Precisa ser um D&D wannabe da vida? Tem muito RPG lançando, tanto aqui no mercado nacional, quanto lá fora, quanto na Europa, quanto na Ásia, tem muita coisa. E aí a gente chegou nesse consenso, falei, pô, beleza, tem vários aí lançando, vamos pegar uma curva, vamos pegar um caminho até mais difícil, mas que a gente possa passar a nossa empolgação pro público. Porque, tipo assim, pô, você vai trazer um RPG que você joga com um cara que desamassa carro, sei lá, que você... Sacou? Pô, alguém vai gostar disso, mano. O nome do RPG, Martelinho de Ouro. Martelinho de Ouro, tá ligado? Martelinho de Ouro. Alguém vai curtir esse jogo, cara. Você tá ligado? E eu acho que essa popularização que teve do RPG... Primeiro, você tem a primeira camada, vem aquela galera que quer conhecer o hobby, e aí você, obviamente, você vai caindo nas peneiras grandes. D&D, vampiro, etc. E com o tempo, você vai querendo drogas mais fortes. E aí, né, você vai, e aí vai passando para um outro. Não dá pra ficar com o inicial ali, né? Não tem dá. Que ser uma coisa mais profunda. Exato, e é nessa que você... Ou até o oposto disso. Às vezes, você tem aquela pessoa, um amigo seu, uma amiga sua, que curte pra caramba um jogo de tabuleiro, joga videogame, mas nunca se encontrou num RPG de mesa. Porque às vezes porque é muito sério, às vezes porque tem muita regra, ou às vezes por qualquer questão. A gente quer trazer alguns jogos que fujam um pouco desse grande tacho, para ver se a gente consegue trazer. É o caso do One More Quest, que é um jogo que mistura um pouco de party game, um pouco de jogo físico, de jogo de mira, de destreza, que é um jogo que pode agradar uma galera que não está muito habituada, ou porque não gosta de RPG, porque acha meio maçante, ou qualquer coisa do gênero. Então esse mercado fomentado faz com que essas oportunidades fora da curva possam acontecer, porque já tem essa galera que vai suprir isso. Eu não vou bater, a gente não vai bater de frente com o Jambô, a gente não vai bater de frente com o New Order. Sacou? A gente não vai. Pô, que cacife é esse? Não, agora! A gente chegou. Imagina, primeira entrevista. A Escafandro chegou pra peitar Jambô. Pô, pelo amor de Deus, não tem nem como. A gente vai na curva. Beleza, vocês estão pra cá, a gente vai pra lá. A gente sabe se colocar, a gente sabe qual é o nosso lugar, né? E por isso que Vermilion foi algo surpreendente, está sendo algo surpreendente, porque era pra ter dado errado. Porque a gente é uma editora estreante, nós estamos lançando um RPG que é bem nichado, né? Porque atende uma galera que joga um jogo específico e fora que ele não é um RPG que você consegue jogar sozinho. Você precisa do livro básico de Savage Worlds. Tinha todos os elementos para dar errado, né? Tem, como a gente começou aqui a conversar, tem editoras no nosso país que tem mais de 25 anos, poxa. Mas a gente quer exatamente isso, ir pro outro caminho, um caminho até difícil, pode não ser o melhor caminho, mas é o que a gente vai tomar. Mas a gente entende, como o Diogo estava aqui falando, a gente tem a convicção de que existe um RPG para cada pessoa. Existe um RPG para sua avó, existe um RPG para o seu filho, para sua mãe, existe. É só saber onde procurar e a gente quer possibilitar que isso aconteça. Não é possível que num país de 222 milhões de pessoas a gente não consiga colocar uma galera aí para jogar um RPG diferente do fantasia medieval, que a gente também vai lançar, mas que as pessoas possam se divertir de maneiras diferentes, sabe? Não existe só D&D, não existe só vampiro, não existe só lobisomem, existe Vermilion, existe Titan Effect, existe One More Quest, existe Elder Mythos. Elder Mythos, novidade. Olha, um ponto
Eu tenho uma diferença no posicionamento com vocês, que é com relação a Vermílio, Savage, ser uma dificuldade vocês ficarem com medo de não bater. Eu falo que existem 3 igrejas muito fortes no RPG. A igreja do D&D, que é uma galera que eu quero jogar D&D. Jogar D&D igual é o D&D. Eu quero jogar Star Wars. Aí o cara pega o livro do D&D e fala, vamos jogar Star Wars. Mas peraí, você tá com o livro do D&D, vamos jogar Star Wars. Eu quero jogar um jogo baseado em Harry Potter. Toma o D&D. Eu quero jogar um jogo baseado em Exterminador do Futuro. Já sei, D&D. Tem galera da igreja do D&D. E a contraparte direta é a igreja do Pathfinder. É a galera que, tipo, não, para de jogar D&D, vem jogar Pathfinder. Toda essa igreja. E tem a igreja do Savage World, que é uma galera que assumiu o Savage World e nada tira deles, entendeu? É uma galera muito forte também, uma comunidade muito vívida que consome Savage World. Por mais que, tipo, tem um tempo que já saiu a segunda edição do Savage, né? Saiu, não lembro agora qual que foi o ano específico. Acho que foi 22. 22? Pra mim ainda era antes ainda. Tinha saído antes do início da praga. E... não, mas... isso mesmo é antes, não, desculpa. Pra mim teve edição revisada, não, você tá certo, é antes mesmo. Isso, se eu não me engano, porque pra mim era antes da praga. Mesmo assim, eles ainda estão, uma galera tá vívida, tem produto saindo com frequência lá fora, né, o Savage tá muito vivo, Sim. E a galera dessa igreja compra esse produto, compra Sim. Esse daí. E é uma galera que é fiel. Então eles vão chegar aqui, vai estar nisso daí, e no próximo lançamento de vocês, mesmo que não seja Savage, os caras vão apoiar só pra quê? Pra poder te mandar mensagem e falar assim, traz esse daqui do Savage depois. Exato. E a gente tem alguns títulos Savage que estão aí, realmente, porque eu comecei muito com Savage, né, porque o Savage, e isso que o Dus falou é verdade, o Savage ele tem uma política de lançamento que qualquer um pode pegar e escrever seu suplemento. Você não precisa ter uma autorização. Obviamente, você só tem uma parada que você só pode lançar. Por exemplo, eu comecei escrevendo um suplementozinho bobo para jogar com Apocalipse Zumbi e lancei no Drive-Thru RPG. Aí tive que lançar em inglês e tal, mas não pensei pedir autorização de ninguém, cara. Só botei a logo lá, você tem que botar só um disclaimerzinho, se tiver qualquer merda aqui não é culpa da Pinnacle, e é isso aí. Então, sempre tem material bom saindo. O Vermílio é um desses. Né? Mas o nosso medo foi da interdependência de que isso acaba gerando. Porque, como isso a gente falou, o Savage ele é da Retropunk aqui no Brasil. E não é um sistema nosso. Então, e outra, essa galera que tá. Hoje em dia tem muito RPG standalone saindo. Você compra o livro, você joga. Você comprou o livro, você joga. D&D é uma das poucas monstros diferentes, porque você tem que ter uns 87 livros para jogar uma aventura, né? E eu acho que isso pode assustar muita gente que não tá habituado ao Savage. Eu vou ter que ter 6 livros para jogar? Porque por essa natureza modular. Então a gente achou que isso, pensando um pouco fora da bolha Savage, né? Pô, será que isso não vai fazer com que a gente não consiga ser vista como uma editora de RPG e só como uma editora de Savage? Então foram esses os nossos temores iniciais, sacou? Entendi esse temor agora. Fez mais sentido agora com essa ideia do tipo, será que vão ver como editora de RPG ou como editora de Savage, né? Tem esse impacto ali que realmente pode causar. Mas a galera, pelo que a gente já escuta falar, já fala dos projetos, a galera já tá comentando pelas redes, eles já estão cientes que em breve tá vindo novas coisas aí. Eu vou puxar spoiler agora? Não, vou deixar a galera ficar até o final pra ouvir os spoilers, entendeu? Porque eu sou muito bom em puxar spoiler. Mas vamos falar, já que a gente veio aqui falar de Vermílio, vamos falar de Vermilion agora. Cara, o que é Vermilion? Cara, Vermilion é um RPG que mistura faroeste, mas um faroeste meio sombrio, com fantasia, um pouco de steampunk, mas não tem essa questão do carvão, né? Mas a questão da tecnologia, ele é uma mistura de muita coisa que eu gosto pessoalmente de consumir. O faroeste, né, que eu assistia com meu pai, que é o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, que é o Red Dead Redemption 2, é o melhor jogo de todos, nunca vai existir um jogo... Não vai existir. Talvez o Red Dead Redemption 3,
Mas com Skyrim, que é um jogo sensacional, e aí tem Dark Souls, que tem o seu grande valor. Ele tem uma mistura disso tudo, só que ele te possibilita jogar com amigos numa mesa usando dados. E fora que é um RPG muito bonito, que eu já falei algumas vezes. É um dos livros de Savage, se não o livro de Savage mais bonito que eu já coloquei os olhos. Pessoal, é ao vivo, né? Sempre dá algum problema. Deixa eu só abrir a porta ali da minha esposa, que ela está trancada lá de fora do apartamento. Tá gritando, tá gritando. A pessoa virou e falou assim: não, eu vou entrar em cal aqui, vou trancar minha mulher do lado de fora pra ela não incomodar. O livro é muito bonito, assim, as ilustrações do Alex Ved, que é um artista espanhol, ele é um ilustrador que no momento ele tá ilustrando quadrinhos para Dark Horse. Cara, é um RPG que te possibilita jogar nesse universo com um mecanoide, que é uma criatura despertada em um tempo que não pertence mais a ele, Sasquatch, troca-peles, anões, elfos, pequeninos, essa mistura toda é o que o Vermelho te proporciona. É pegar várias coisas que as pessoas gostam ali quando você tá falando de espécies e virar e falar assim: você quer jogar com isso no Velho Oeste? Bora! É isso. E trazer esse clima de Velho Oeste. A Rainha Caixa puxou ali no chat. Troca-peles. Cara, Troca-peles é um nome muito bom. Troca-peles é bom. Porra, caralho, já dá várias ideias na cabeça pra gente que é narrador. O livro, ele traz o cenário de campanha, esses suplementos dessas espécies para apresentar, e ele ainda é um módulo que você pode ativar com outros produtos do Savage, né? Exato. Então, por exemplo, no Savage você tem saíram recentemente 3 compêndios que expandem as regras básicas do Savage, que é o compêndio de fantasia, que ele dá mais ferramentas, principalmente depois ali do Savage Pathfinder, ele trouxe alguns elementos ali, tipo de multiclasse, essas paradas assim. Você tem o compêndio de superpoderes, o compêndio de horror, né, e o compêndio de sci-fi. E o que eu acho massa no Vermilion é que a natureza ali que ele foi construído, ele é uma amálgama muito bem feitinha. Ele tem de tudo. Você pode fazer de tudo. Por exemplo, eu terminei hoje de traduzir a campanha chamada Caçada Sangrenta, né? Que assim que a gente bater uma meta lá no nosso financiamento, a gente vai liberar o livro, essa campanha impressa, né? Pra galera. Só pegar lá, gente. Só pegar lá. E, cara, e a campanha é uma campanha sensacional, porque ela mistura coisa de Velho Oeste mesmo, que é tipo assim, vai ter um jogo, a premissa da campanha vai ter uma caçada, né, caçada sangrenta, e aí uma baronesa de um lugar lá chama a galera para participar dessa caçada, a caçada contra um horror sobrenatural que tá matando a galera numa cidade fronteiriça. E aí, obviamente, dá um caô, né, que eu não vou falar aqui, mas, cara, a campanha, beleza, parece uma coisa de Velho Oeste, de caçar monstro, uma coisa meio The Witcher, né? De você estar numa cidade e ter que livrar a cidade de um mal sobrenatural. Aí, de nada, você tá numas ruínas e tem um portal mágico para um mundo sombrio. E aí tem um mecha no chão. Eu falei, caraca, do nada, eu tava na floresta agora. Tem um mecha no meio da aventura. Mas falando assim, parece que é uma coisa, é meio qualquer coisa. Parece galhofa. Não só galhofa, mas parece um Frankenstein. Sabe, que às vezes é cabeça de porco, braço de cavalo. Sabe, você vê. Não, o Vermelho ele é tão misturadinho que você não percebe que horas começa uma coisa e vai outra. Então ele tem esse elemento meio pós-apocalíptico, meio sci-fi, meio horror, meio fantasia, meio western. E é de um momento para outro que a sintonia troca e você fica mesclando nesses gêneros. É muito bom, cara. Eu sou suspeito pra falar pra caramba, né? Mas eu gosto muito do Vermelho, assim. Eu acho que do Savage hoje em dia é o meu cenário favorito. E para quem tá curioso sobre um pouco mais sobre o cenário, do que ele se trata, eu vou tentar rapidamente resumir do que se trata, que imagina um mundo que tem um avanço tecnológico, permitia que coisas incríveis pudessem acontecer,
navios pudessem flutuar, coisas desse tipo, assim, sabe? Uma tecnologia avançada que foi criada por arquitetos. São pessoas de extrema inteligência, extrema capacidade, que criavam esses mecanismos que, por outro lado, deteriorava a natureza, o meio ambiente e tal. Então, esse ambiente bem predatório, como a gente consegue observar na nossa realidade, né? Só que, tentando consertar essa destruição que estava sendo causada, os arquitetos criaram portais para acessar uma outra dimensão, e que é uma dimensão onde mora a magia, é onde também moram, onde possivelmente vão as pessoas depois que partem dessa para melhor, mas obviamente não deu certo que essa outra dimensão, esse lado de lá, veio pro lado de cá, sangrou pro lado de cá. Inclusive esse evento é chamado de sangria. Esse lugar que era chamado de esmaecido, ele acabou virando um lugar oco, vazio, né, sem vida, porque tudo que estava lá veio para cá e corrompeu o que havia do lado de cá. Corrompeu de forma que transformou criaturas, transformou a natureza e causou uma destruição. Vermilion hoje se passa nas Auroras, que são milhares de anos depois desse apocalipse. E dentro dessa região chegam os humanos, e é bem semelhante àquela jornada do Oeste, também a colonização europeia, chega nas Américas e traz a igreja, traz o império, tenta colonizar, expandir o seu poderio, e aqui encontra raças mais primitivas, né, mais indígenas, e tem os pequeninos, tem os anões, tem os elfos, que têm características bem diferentes de encontradas em alguns jogos. Os anões habitam regiões frias, os pequeninos têm a pele esverdeada, habita as cavernas, outros habitam lugares opostos, moram em cima da árvore. Os elfos têm a pele negra, né, dreads, tudo representam certas culturas que estão sendo representadas aqui em Vermilion, e a destruição que a humanidade traz. Por exemplo, os orcs são humanos corrompidos, eles têm a pele avermelhada, brutoejas que saem da pele assim, que corromperam. Ao mesmo tempo, animais que estavam lá vivendo a sua vida normalmente ganham inteligência e se transformam em Sasquatch, por exemplo. E tem os mecanoides também, que são aquelas criaturas, aqueles robôs mesmo, né? Que acabam despertando numa época que não é a deles. Então tem até essa em busca de identidade, quem eu sou, o que eu era, o que eu estou fazendo, onde nós estamos. E todos aqueles que não obedecem ou que são contra as leis da igreja, que são contra o império, são fora da lei. E é aí que nós jogamos com fora da lei. Fora da lei, né? Fora da lei. Não se conjuga de verbo. Pô, é o chato, né, do português. Fora da lei. Cara, eu gostei muito da ideia do cenário, bem bacana. Essa ideia do robô despertando me trouxe uma recordação de uma cinemática de Overwatch, do robozinho que acorda com a florzinha na cabeça. E é exatamente o conceito. Me trouxe muito, o cenário me lembrou muito algum cenário de Overwatch ali que tem um pouco desse conceito. Então, tipo, já vi uma campanha de Overwatch. E é isso, você joga nesse mundo que te dá múltiplas múltiplas possibilidades, porque existem outras tecnologias antigas, existem muitas tecnologias antigas que ainda não foram descobertas. A igreja tá de olho nessa tecnologia, porque é poder, né, junto do império. Sim. Mas, por outro lado, as culturas mais antigas, o povo mais primitivo, acho que aquilo tem que ser intocado, porque aquilo é recordação de uma época que não deveria ser mexido. E o que será que guarda essas tecnologias antigas também? Isso dá plot para muitas aventuras. Nossa, é um conceito muito bacana de como você vai trabalhar a aventura. Eu, como narrador, eu consigo ter essa visão de, olha, esse cenário vai te trazer, você pode trabalhar esse lado, quanto esse lado, tipo, eu posso trabalhar o Velho Oeste do furto de gado clássico, vamos roubar a manada de alimento da galera que vai ter um leilão, roubar os ricos ali e tal.
mas eu posso fazer uma investida contra uma ruína pra lidar com o que tá ali dentro, entendeu? Exato. E ter bandidos rivais tentando disputar o mesmo tesouro, uma caça ao tesouro. Bem... A realidade é que normalmente a gente isola esses tempos. Mas é bem a era do Velho Oeste. Sim. Porque você tem o Velho Oeste, você tem a pirataria, você tem os cavaleiros ingleses da era vitoriana e os samurais vivendo ao mesmo tempo. E muita gente não tem essa noção. E só estavam separados geograficamente, né? Exatamente. Vermílio tira essa fronteira e bota todo mundo no mesmo lugar. Força essas pessoas a estarem ali e viverem histórias que condizem com cada uma dessas culturas. Uma das coisas que até a Rainha Caixa já puxou de novo ali, que ela vai tentar roubar alguém pra comprar o livro. Que não seja a minha pessoa, porque não tem como. Mas divide, gente, ó, olha só. Lá na Meeple, divide 6 vezes sem juros, gente. Ó, Tá. já é a hora de tirar, Sem botar a mão no bolso, juros, puxar o sem- cartão. Entendeu? Já Então, puxa o cartão. aproveita que virou aí o cartão todo mundo, essa época que é o dia Ó, 15. momento bom, é isso aí. E elfos negros, a cultura afro sendo representada. Isso é uma parada que eu gosto muito quando vem com clareza. Aqui não, ele não é exatamente a cultura afro. Aqui os elfos, eles têm a pele negra, eles têm o dread, mas eles representam os indígenas mesoamericanos. Eles vão puxando mais para Eles vão Mesoamérica. puxando para Mesoamérica. Então ali, Inca, Azteca, tanto que toda a indumentária, as armas, os costumes, a religião é toda inspirada ali na Mesoamérica. É bem americano, mas um americano num sentido as Américas. Tanto que se você olhar bem ali o mapa das auroras, é uma versão um pouco distorcida da América. A América, não a porra da América do Norte. A América. Todo, né? O continente todo. O continente americano. O Caribe, ali América Central, América do Sul, América do Norte. Então, tanto que as raças, elas representam os indígenas mais clássicos, né? Que os Inuites, que são os anões mais ou menos ali, que são aquele povo do frio, os mesoamericanos, e os pequeninos são os indígenas mais ali das pradarias, né? Né? Então, e o humano representa o europeu que chega querendo, né, tocar o terror. Como sempre, meio merda. O problema. E é tão Bem merda. É tão explícito essa distorção do faroeste americano que não existe, por exemplo, arma de fogo em vermelho. Você usa 6 tiros, você usa bestas que misturam essa tecnologia arcaica, podemos dizer assim, mas com a tecnologia. Então, por isso que tecnologia é poder. Você consegue modificar a tua arma para que ela tenha um potencial maior. E não existe ouro, né? Aquela caça ao ouro, em busca do ouro, o garimpo. O que você tem aqui é justamente o vermelho. Esse é o metal que dá o nome ao jogo. Ele desce das montanhas vermelhas e vem pelo rio. Agora você pode imaginar a figura daquele garimpeiro, aquele senhorzinho com um chapéuzinho assim, no beira do rio, com a peneira assim, e ali aquelas pedrinhas de vermelho. É isso. É essa distorção que o jogo traz também. Então ele apresenta também esse conceito da febre, que era a febre do ouro, e aqui é a febre do vermelho. A febre vermelha. Pro oeste, para as áreas mais inóspitas, enfrentando os desafios que tem ali no percurso. Cara, já deu outra linha de descobertas para um grupo, que você pode criar um grupo de aventureiros que são mineradores e aventureiros. E tem. E trabalhar dentro desse conceito. Para quem não conhece muito o Savage ele é um sistema genérico, você não tem classe. Né? Você monta seu personagem ali como você quiser, então você tem essa liberdade. Mas, para ajudar os novatos, ou alguém que você está querendo jogar uma one shot rápida, você tem alguns arquétipos que vêm prontos. E um dos arquétipos é o prospector, né? Que é justamente essa pessoa que é especializada em caçar. Mas aí o vermelho ele dá um plus, né? Que não só caçar minérios, mas também relíquias. Você é um caçador de relíquia, você é um Tomb Raider, né? Entendeu? Então tem tudo. Tem pra todo gosto. Relíquia cai naquele conceito do retrofuturismo, né, velho? Total. Porque você vai chegar ali tentando pegar uma relíquia antiga que, na verdade, é o conceito do futuro do que você poderia ser.
O futuro do pretérito, o futuro do pretérito. É o futuro É isso, do o pretérito. futuro do pretérito. É o futuro que você poderia ter sido. Exato, exato. Velho. E essas relíquias, como é que elas vão funcionar? Agora que entramos em relíquia, vamos falar de relíquia. Então, as relíquias, elas são artefatos, né? E elas dão graças e desgraças, que são atributos que esses itens têm. Então, eles melhoram alguma situação sua, por exemplo. Assim, vamos pensar o seguinte: tecnologia e magia são coisas muito similares, dependendo do nível tecnológico daquela cultura. Né? Se você voltasse hoje com o smartphone para 1970, o pessoal ia achar que você era um bruxo. Então o vermelho ele trabalha muito com essa coisa. Então você pode achar um artefato que ele te dá poderes equivalentes à magia, mas na verdade é só um funcionamento básico dele, né? Então, e ao mesmo tempo você tem a coisa da desgraça, que, por exemplo, se você usou mal, vou dar um exemplo aqui. Você tem um item que é uma parada lá que ela cria uma área de luz. Então você usa magia iluminar do Savage, mas se você tem uma falha crítica, você fica cego. Né? A parada deu um curto-circuito. Então, além disso, tipo assim, além dessa coisa de você emular alguns poderes ou emular algumas vantagens, isso te permite criar. Né? Uma parada que eu gosto muito do vermelho, e o que me afasta de alguns RPGs, é que tipo assim, eu sou meio rebelde. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar seguindo. Rebelde, né? Eu sou rebelde. Eu não gosto muito dessa coisa de ficar seguindo a risca o mundo, porque às vezes eu me acho. Às vezes eu tenho um lore tão minucioso, tão fechadinho, que às vezes eu me sinto não pertencente. Tipo, eu não quero mexer. Ou porque, tipo assim, você vai jogar um jogo. Isso acontece muito. Gente, eu joguei muito Vampiro, tá? Acontecia muito. Eu queria apresentar um personagem. Mas o Papa Pio XIV era um Trebele. Foda-se, mano. Na minha aventura, ele é sei lá quem, ele é minha mãe, sei lá, não sei. Então, e o Vermelho, ele, apesar de ter um mundo rico, ele é muito aberto. Por exemplo, ele vai citar a cidade, ele cita uma cidade, ele não tem a ficha de todos os NPCs, ele só diz mais ou menos uns ganchos de aventura ali, de que você vai ter em cada região. Então você tem essa liberdade de pegar um artefato e criar um que caiba na narrativa. Você não vai ter uma lista extensa e cansativa de todas as minúcias de atributos e de cara. Não. Ele te ensina a criar, faz isso, essas são as graças, essas são as desgraças, vai lá, te vira aí, irmão. Então isso é uma parada que eu me amarro no vermelho, sabe? Particularmente, eu gosto mais quando é desse jeito. É bom você ter uma listazinha ali de exemplo. Tem. Um norte. Sim. Você tem um norte. Mas é muito mais legal quando você tem ferramentas pra você usar. Quando você olha pro negócio e fala assim, tem uma caixinha e eles te dão várias pecinhas e fala, monta. Exato. Monta do jeito que você achar divertido. Coloca no seu jogo do jeito que você gosta. Porque aí, desde, montar uma aventura em prol de um desses artefatos, você consegue encaixar artefatos que façam sentido com a aventura. Você não fica naquela briga de ficar procurando, caçando aquele tesouro, aquela recompensa pro seu grupo que faça sentido com o que eles estão vivendo. Não, você cria aquilo, você vira e fala, olha, vai ser isso aqui. Porque isso aqui faz sentido. E tá na regra. É isso. Eu gosto disso no jogo. Exato. Tanto que eu tô narrando com o pessoal do Carro Selvagem, do Felipe Figueiredo, eu tô narrando uma aventura de Vermelho às segundas, né? E eu criei uma criatura chamada Juggernaut, né? Que criaram um veículo de guerra que ele conectaram a mente de um robô e é tipo uma máquina de guerra senciente a serviço do Império. Porra, bicho, isso só... Eu tirei isso da minha cabeça, né? Óbvio, com várias referências, mas é tipo assim, o Vermelho me possibilitou fazer aquilo. Eu não precisei subverter demais o livro para eu criar essa aventura que eu quis, não. Ele me deixou muito fácil criar essa aventura, entendeu? E não, para quem tá curioso, acho que vale um pouquinho mais de explicação, porque a aventura do Diogo é um mecanoide que teve a consciência dele retirada de alguma forma, colocado nessa máquina de guerra, e o nosso grupo, que eu tô jogando essa aventura, nós somos um grupo de assalto que tem que entrar, remover essa inteligência e tirar de lá, sair com vida.
de alguma forma. Então tem esse veículo altamente tecnológico e tem a gente lá com besta, espada, chapéu de cowboy, saca? Tem uma bruxa. É muito da Exato. hora, cara. É muito da hora. Esse anacronismo é muito lindo, eu me amarro. É um conceito muito único, muito diferente. Eu acho que esse é um dos motivos de vocês estarem com tanto sucesso em Vermilion. E se você ainda não apoiou o Vermilion, galera, você tá perdendo. Aproveita, corre lá e já apoia pra gente o Vermilion. E, voltando agora, vamos falar de financiamento coletivo, do financiamento em si. Financiamento tá batido, então já tá garantido você receber seu livrinho, galera. E tem bastante coisa, tanto de meta como complementos dentro do financiamento coletivo, né? Isso aí. Essa é Essa uma parte é coisa- do Vitor. Essa essa parte é cam- do Vitor. Essa campanha, assim, eu acho que não seria um exagero, né? Dizer que essa é uma campanha quase sem fins lucrativos. Porque o nosso objetivo, na real, é nos lançarmos como uma editora. Colocar o nosso nomezinho no mercado aqui de RPG, começando na humildade, que dá uma atençãozinha aqui pra gente, estamos chegando, tal, olha que bacana que a gente tem para oferecer. Então, assim, a gente colocou a meta bem baixinha, assim, condizente com o valor de todos os produtos mesmo, assim, porque a gente quer lançar. E isso a gente já conseguiu, já está garantido. O que a gente quer agora é lançar Vermilion o mais completo possível, dando a possibilidade que as pessoas possam ter acesso a 20 arquétipos de personagens prontinhos. Um arquivo digital vai te dar o tokenzinho também para você jogar online. Olha só que belezura. E se você chegar a um nível tal lá de apoio, a meta lá possibilita que a gente disponibilize todos os 20 arquétipos, e se você for do nível 5, que eu recomendo muito ainda, você ainda pegar o nível 5, porque divide até 6 vezes, você vai receber os arquétipos e os meeples impressos. Né? Se a gente chegar na meta e a gente quer que os autores possam lançar as suas aventuras, poxa, Então a de gente graça. conseguiu, para quem conhece aí, né, o Conte que fez Mojubá, que fez Fullmetal Cria, vai escrever. Triple Goblin. Ele é um Triple Goblin. Vai... 3 Goblin de ouro numa edição. Exato. Para fazer uma aventura para Vermilion, uma Luluzinha que fez Solária, né? O Bife, o Diabo Selvagem, que é o ídolo, a Luluzinha, o Hel, a Liz. Então são 6 autores que querem muito produzir, querem muito escrever para Vermilion. E o nosso queridinho também, que tá lá, a nossa aventura Caçada Sangrenta, que, poxa, vai possibilitar que a gente disponibilize ali uma aventura com 14 páginas, oficial, escrito pelo Ben, o autor de Vermilion. Então, assim, a gente quer muito. Rapaz. São mais páginas? São 40, rapaz. Nossa, não sei. Eu tinha com 14, porque tem um 4, né? Eu fiquei com 14 na cabeça. 40 páginas. Não. 40. E a aventura, só para dar uma explicaçãozinha pra galera querer, ela não só é uma campanha, né? Ela também são 5 aventuras que formam essa campanha, que você pode usar desde como. Por exemplo, você está numa campanha, você precisa de um fillerzinho ali, você pode usar. É verdade. Você não precisa fazer na ordem que ele te dá. E não só isso, ele expande um pouco o cenário. Né? Ah, verdade. Né? Existe um lugar lá chamado Fábrica de Ratos, que é o nome de uma cidade, que ele só passa, como eu disse, né, ele só passa ali no livro base, ele só fala sobre o voo, e ali ele adentra um pouco a mitologia de Fábrica de Ratos. Né? Alguns acontecimentos, por exemplo, em Vermilion você tem vampiros e lobisomens. Houve uma guerra, né, que é a Guerra Sanguínea, em que uns anões vampíricos estavam querendo dominar as outras tribos de anões, e aí eles fizeram um ritual e criaram os troca-peles. Os troca-peles, eles são os licantropos. Né? Mas não está restrito ao lobisomem, é qualquer animal. Você tem o licantropo, tem o troca-pele rato, troca-pele morcego, troca-pele coiote, né? Vai depender do totem do clã de que você pertence. E aí aprofunda aquilo ali e ainda dá uma opção de você criar, olha só, companheiros de batalha taxidermizados, tá ligado? O que significa taxidermizado, Diogo? Empalhado, em bom velho português. Caralho, velho.
Eu vou carregar, eu vou colocar meus colegas parado ali assim, do lado da entrada da minha loja. O que foi? Foi um grande guerreiro. Exato, você pode. Ele tirou uma sequência de falha crítica, aquilo foi triste. E agora só que seu amigo morreu e ele continua sendo seu amigo. Então você pode empalhá-lo pra lutar ao seu lado. Quantos RPGs permitem isso? Pô, isso é muito bom, você vai virar pra ele e falar, ó, você cria outro personagem, a sua ficha é minha. Exato. Então é bem isso, cara. O financiamento já bateu 100%, agora a gente tá em busca de trazer o livro o mais completo possível, com todos os arquétipos, os 20 arquétipos, as 6 aventuras escritas e a aventura oficial Caçada Sangrenta, escrito pelo próprio autor de Vermilion. Além disso, também temos o módulo Foundry. E é verdade. Módulo Foundry, para quem usa o Foundry VTT, existe um módulo oficial. Né? A gente tá pensando em trazê-lo traduzido, né? E enquanto tá rolando o nosso financiamento lá fora, também tá tendo outra campanha que tá financiando dele. Então, já bateu a meta lá também. Já bateu, já tá. Eu acho que já deve ter até acabado, se eu não me engano. Já se cria aquela esperança de que vai vir pra cá também. Exato. Então, se a gente bate a meta máxima nossa, não tem o que botar. Tem sim. Mais uma campanha, imagina. Você já sai, olha só, você sai com livro, escudo, baralho, dado, bandejinha de rolar, 2 campanhas inteiras e 6 aventuras escritas só por fera. Pelo amor de Deus. Aí... Cara, e o material tá muito bonito. Pra quem ainda não viu, eu vou mandar novamente aqui pra galera. Chat. Certo? Pra galera que tá no chat já acompanhar e dar uma olhadinha também, pra você que está comigo nas plataformas vermelhas, tá aqui na descrição. Pra você que tá nas demais plataformas, você consegue acompanhar pela descrição do vídeo ou do podcast. E, cara, ficou muito bonito o escudo. Eu sou muito fã de escudo do mestre. O do mestre tá bonito demais, esse escudo. A insígnia, os tokenzinhos, velho, de Bane. As fichas de Bane, pra mim, foram maravilhosas, porque é um carinho. É um carinho. Porque Bane é uma coisa que no Savage é muito importante pro jogador, e essas estão muito bonitas, eu gostei demais. Além, claro, do dado especial, dado selvagem, que é muito massa, e que, pô, vale a pena só por ele, em si. Foi muito bom você citar esses materiais, porque é tudo exclusivo daqui do Brasil. A gente criou especialmente para cá, porque a insígnia mesmo do Grande Inquisidor é que se você é um apoiador de nível 5, toda a campanha de financiamento da Escafandra a gente vai ter uma insígnia diferente. Então, talvez te dê alguma bonificação, talvez, enfim, para quem tiver... Mas temos que pegar. A gente quer ver você igual o Ash Ketchum abrindo aqui, ó, o jalequinho aqui e mostrando todas as insígnias. Então é feito por um artista, o Rodrigo Thanos não é IA, gente. Não é IA. É o Rodrigo Thanos, um excelente artista. Sigam ele, que ele é um cara muito maneiro e muito talentoso. O escudo é também um trabalho aqui que meio doido que a gente tá fazendo, porque ele não é só um escudo. Ele é um escudo-luva. Ele vai abraçar o seu livrinho, tá? Ele vai guardar com carinho o seu livrinho pra você botar ele na estante mais guardadinho. Ele é imantado, né? Então você fechou, botou seu livro, tá ali, tá querendo usar o escudo, abre ali, botou. Caraca, que ideia inovadora. Eu não tenho escudos nenhum que tenha esse formato, não. E olha que eu tenho bastante escudo do mestre por aqui, porque eu coleciono escudos do mestre. É um projeto nosso, junto com a Ludens Lab, que é um dos braços da Meeple Starter, que desenvolve materiais para jogos em geral, né? Board games e RPG agora também. Os Banes também é um queridinho nosso, porque os Banes são muito importantes para Savage, e o que a gente faz é dar uma importância cenográfica para eles também.
Então, os Banes, a gente adotou aqui o formato de fichas de pôquer, porque tem tudo a ver com o Faroeste, essas fichinhas de pôquer. E as moedas que a gente chama de moedas de convicção, elas simulam mesmo as moedas do jogo, né? Então tem um que é o vermelho e tem outro que é o ferro índigo. Então você também pode usar como cenografia na sua mesa de jogo. E o dado selvagem, né, que não tenho o que dizer, é bem similar ao modelo lançado lá fora. A bandeja roladora de dados também, aquela neoprenezinho lá, que você bota, guarda, pronto. Cara, Você não vai ter correr o baralho. risco de, como o Diogo já teve a experiência de alguém jogar o dado pra longe. Não, joga aqui, ó, joga aqui dentro. Joga aqui dentro. Aqui, o teu espaço próprio pra isso. Joga aqui. Uma coisa Personalizado que eu de gostei também vermelho. foi o baralho, né? E o Porque baralho. você tá falando de Velho Oeste, você tá falando de poker e tem mecânica própria para usar o baralho, né? Isso, Savage, e por si só, ele já tem mecânica de usar baralho, pra quem não conhece. Né? A iniciativa, alguns eventos que você tira como contratempo e tal, você sempre usa o baralho ali com constância. Esses baralhos, esse baralho do Savage, do vermelho, desculpa, ele tem as ilustrações do livro. Então, quando você tirar as cartas que tem figuras, tem figuras do livro. Então, dama, valé. Então, assim, cara, é coisa de primeira, saca? Coisa linda mesmo, coisa linda. Cara, muito, muito foda. Financiamento bacana, muito bonito, realmente. Foi uma coisa que chamou muito a minha atenção. A beleza que tem por trás. Espero que chegue, no mínimo, aos 40k para liberar todas essas metas e a gente ter acesso a todo esse material maravilhoso que tá aqui esperando a gente para chegar. Mas a gente tá chegando no nosso finalzinho, caminhando pro final do nosso bate-papo. Mas se é o final do bate-papo, eu prometi algo lá no meio do bate-papo, né? E os spoilers? E os spoilers? temos spoilers. Que é o seguinte, a gente já iniciou, né, o ano anunciando quais seriam os nossos lançamentos para 2025, que seriam 3 jogos, 2 de Savage e um que foi o primeiro contrato que nós conseguimos assinar oficialmente pela editora. Mas vamos em ordem, a gente anunciou o primeiro Vermilion, depois seria o Titan Effect, que é um jogo que mistura espionagem também com alguns elementos diferentes aí, que sai dessa pegada do que você espera. Tem um pouco de Metal Gear ali. Totalmente Metal Gear. Totalmente Metal Gear. Instituições governamentais. Enfim, a gente vai falar mais sobre o Titan Effect numa próxima oportunidade, nos próximos dias aí. E depois teríamos o One More Quest. Teremos o One More Quest, que é um jogo que mistura fantasia medieval, olha só, que a gente comentou agora há pouco, com comédia, que é um jogo divertido, um jogo para toda a família. E ele é derivado de um board game chamado Dungeon Fighter. E a partir dele foi construído esse board game que faz com que o jogador jogue os dados de formas, digamos, diferentes. Por exemplo, se você for um ladino, talvez você tenha que jogar os dados escondidos debaixo da mesa, assim, sabe? E tem um alvo onde você deve acertar os dados ali, enfim. Então, ele não, só pra falar mais do Homo Quest, que a gente não falou tanto assim, né, do Homo Quest, só falar mais um pouquinho dele, ele não é um jogo de sorte, ele é um jogo de destreza. Você tem que arremessar o dado e acertar no alvo. Só que a cada habilidade que você usa da sua classe, e você tem classe, é um jogo medieval clássico. Uhum. Você tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, antes de jogar o dado, você tem que fechar o olho. Ou, antes de jogar o dado, você tem que pedir para um amigo seu jogar e fechar o olho. Ou dar um pulinho. Então, assim, obviamente, é um jogo para jogar com galera, é um jogo para jogar presencial, para rir. Mas não pensem que é um jogo bobo, não. É um livrão de 300 e poucas páginas. Lindo. Então, assim, é pra jogar sério, pra ter campanha, você passa de nível, mas ao mesmo tempo você não fica naquela só de rola, não. Você não. Então você nem rola o dado, você lança o dado. Então, o Homo Quest. Gostei desse conceito.
Vai ser legal jogar isso em evento. Porra, Você reúne uma galera cara. aleatória numa mesa grande, bota o alvo ali no meio e prepara um kit de dados que você nunca mais vai ver. Exato. Exato. Ele rola D6, os D6 não tem números, só tem um símbolo de um olho, que é tipo acerto crítico, né? Então a gente vai tentar produzir dados baratos para que você tenha um monte e possa perdê-los à vontade. Qual o nome da Vai expressão que perder. eles usavam no original pro símbolo do olho? Icon, né? Icons, e aí a gente traduziu como símbolo. Que é o símbolo de um símbolo. Muito bom, gostei muito da expressão, foi muito foda. O símbolo é um Símbolo. sensacional. Eu ri pra caramba quando o Diogo falou pela primeira vez, assim. Mas a gente teria esses 3 lançamentos, só que apareceu sei lá, um Cthulhu no caminho. A Wild Cthulhu Appear. Apareceu porque é um financiamento que acabou de acabar lá fora. Fevereiro, lançou em fevereiro lá fora. Deu super certo e a gente viu esse projeto e falou assim, queremos. E eu não sou um grande fã de Lovecraft, de Cthulhu e tudo mais. Eu admiro a existência, mas não é algo... Todas as experiências que eu tive jogando Cthulhu foram ótimas, foram muito boas. Os mestres mandaram bem demais. Mas eu sou uma pessoa que gosta de jogos mais shiny, happy, people, holding, sabe? Eu gosto mais de RPG good vibes, assim. Mas minha experiência foi boa. E o Diogo ficou encantado na hora. Ficou na hora. E esse jogo, ele te coloca numa situação que até então também não desconhecia a possibilidade disso acontecer. Porque a gente está acostumado a ver, a interpretar heróis, né? Ou no caso de Vermílio, anti-heróis, mas que enfrentam um mal maior, né? Enfrentam um grande perigo para salvar o dia, para salvar, sei lá, alguém. Mas esse jogo, ele te coloca numa posição inversa. Eu tô explicando demais, deixa o Diogo falar, que é o jogo do coração dele aí. Isso aí, cara, você não joga contra uma entidade. Você é a entidade. Cada jogador controla uma das entidades Lovecraftianas e controla o culto daquelas coisas. Então você é um deus supremo num jogo que o mestre é o investigador. E é uma espécie de PVP, porque no final um jogador vai dominar o mundo. Então mistura War, mistura Coop, pra quem gosta de jogo de tabuleiro, Coop. Pra quem é jogo de social, porque você tem que negociar, você tem que... cara, quando a gente tava numa reunião com essa editora, a gente tava... E foi muito engraçado, porque a gente não tava procurando esse RPG. A gente tá procurando outro. Aí a gente falando, aí a autora falou, não, mas tem um RPG aqui. Quando ela foi falando, não, você joga aqui, aí mostrou o livro todo preto. Tudo, as páginas assim, preto, com um negócio, meu Deus. Lindo. Eu preciso disso. Falei, Vitor. Aí a gente sacrificou a comida da família de Vitor, entendeu? Minha filha estava aqui de olho no meu quibe, porque ela queria saber se eu ia deixar pra ela comer. Um quibe só pra todo mundo de casa por semana. Por algumas semanas, alguns meses ali no racionamento. Exato. Então é um RPG que, ao meu ver, eu nunca vi nada similar aqui. Não só aqui, no nosso mundinho aqui. Você tem de tudo. Pô, já vi jogo de Lovecraft que você joga com agentes que atira, com robô gigante contra Lovecraft. Agora, em que você é a criatura, eu já vi até jogo de videogame. Tem Cthulhu Save the Day, tem uns joguinhos meio mais ou menos alternativos. Tem uns jogos que você joga com cultos, mas é mais de videogame. Jogo de videogame que você nunca ouviu falar. Agora o jogo que mas desse tema eu jogo quase todos. Cult of the Limb, um que eu tava zerando esses dias, pra quem curte, que você tem um culto também meio satânico lá e tal. Agora, em jogo de mesa, que você joga com a entidade de Lovecraftianas, assim, nunca vi. E esse jogo vocês vão ver. Se chama Elder Mythos.
que vai ser, acredito eu, o nosso próximo lançamento. Nosso próximo lançamento. Então já fiquem de olho, galera, pra não perder Elder Mythos. Que esse, cara, me ganhou muito e eu sei que eu conheço algumas pessoas que vão comprar muito isso. Só pelo conceito de poder ser o grande mito uma vez na vida. Na verdade, uma vez não, porque isso daí é coisa pra você jogar várias vezes e ser um mito. Exato. Muitas vezes culturando, montando e manipulando o seu culto. Dudes, é esse sentimento que a gente quer causar nos nossos apoiadores, na galera que segue a gente. Você viu que a gente foi falando dos jogos, você foi fazendo... Caraca, que doido, que isso, nunca vi e tal. Então, esse sentimento que a gente quer causar com o Amor Quest, com Elder Mythos, e por que não também com o Titan Effect, quando vocês conhecerem um pouco mais. Então, siga a gente nas nossas redes sociais para não perder. A gente vai começar a apresentar um pouco mais sobre esses jogos nos próximos dias. É isso aí, galera. Não deixem de seguir, deixem de acompanhar. Segue todas as redes, acompanha para que você não perca nenhum dos lançamentos, não perca os prazos de financiamento, não perca as promoções iniciais, que são muito, muito boas para manter você conseguindo comprar todos os seus RPGzinhos. E muito obrigado ao Vitor e ao Diego por ter aceitado, por estarem aqui presente, por estar dando luz a uma nova editora, trazendo mais RPG pro Brasil. E dando essa cara brasileira nesses RPGs. Muito obrigado pelo processo, por tudo isso que vocês vem fazendo e estão para fazer da agora em diante. Meu português é horrível, pode corrigir, eu sei. Vai, dá pra entender. Eu só encrevo com foras da lei. Isso Mas eu corrigi rápido. Ai. Muito obrigado. Suas considerações finais, suas últimas palavras, fiquem à vontade. O palco é de vocês. Dudes, muito obrigado pelo convite, muito obrigado, pessoal aí do Capim Remoto. Vocês estão sensacionais, o trabalho que vocês fazem é muito maneiro. Eu acompanho sempre que posso. E agradecer aqui pelo convite. Espero que a gente seja o início de uma parceria, que a gente consiga se ver cada vez mais, que a gente se encontre pessoalmente, pra gente jogar junto, rir junto, tomar alguma coisa junto e se divertir, porque RPG é isso, cara. RPG, as pessoas precisam entender que é um jogo. Não se leve tão a sério, sabe? Vamos nos divertir, vamos dar a chance de conhecer coisas novas também e a gente quer possibilitar isso pra vocês. Sigam a Escafandro em todas as redes sociais. Com Escafandro Editora vocês vão encontrar. Escafandro Editora em todas as redes. Um beijo na alma de vocês. É isso. Então, mais uma vez, agradecer de novo a recepção, né? Já tinha sido muito bem-vindo aqui, muito bem recebido aqui da outra vez. Estou já familiarizado. A próxima eu já posso até pedir música, já vai ser a terceira. Já posso pedir música. E é isso, gente. Agradeço a todo mundo que apoiou, todo mundo que acreditou na gente, porque a gente sabe que é muito difícil, a gente sabe como o dinheiro tá foda de conseguir. RPG não é um hobby barato. Por questões que fogem ao nosso controle, infelizmente a gente não consegue baixar mais, senão a gente tentaria. Então a gente está tentando trazer aí um material de qualidade e que caiba no bolso da galera. E a Meeple está ajudando muita gente nisso, em vários, não só nisso, mas em vários sentidos. Dividir 6 vezes sem juros é muito bom, é muito maneiro. E vamos lá, gente, porque ainda falta muito, hein? Tá 17.538. Falta muito pra gente ainda chegar na Caçada Sangrenta, hein? Porque vale a pena. Uma campanhazinha maneira pra você conseguir jogar aí nesse universo maravilhoso de Vermilion. E aguardem novas novidades que virão. Talvez mais uns 6 RPGs esse ano aí. O Vitor morre. Vitor morre. Nem brinca. Dá tempo, hein? Dá tempo, tem espaço. Dá pra fazer o projetinho aí. Dá, pô. Tem que fazer aquele jutsu da multiplicação, não sei, não entendo muito bem de Naruto. Tem vários. Apoie o Vermilion, galera. Tem 23 dias, mas não deixa pra amanhã o que você pode fazer hoje. Esse é o recado da noite. Agora. Apoie agora. Apoie já. Liga já.
Galera, eu sou o Dudes Capirremoto, sou co-criador do canal do Capirremoto, junto com a mamãe Capivara, e sou também um narrador comissionado. Se você está procurando um narrador para sua mesinha de RPG, entre em contato com o Dudes pelas redes Dudes _Capirremoto, Dudes Capirremoto, que em todas as redes você encontra. Se você não conseguir encontrar, procura aqui embaixo na descrição, no chat, na descrição do áudio, tudo isso, todos os lugares tem meus links. Por favor, seguir e acompanhar. E se você tá procurando, não tá procurando narrador, mas tá procurando um grupo de RPG mais fixo pra jogar, entre em contato comigo, tem vaga em algumas mesinhas que tá acontecendo, algumas no começo, algumas no meio, algumas finalizando pra iniciar a próxima, então fique à vontade pra escolher como você quer jogar com Dudes e com o que você quer jogar com Dudes. E é isso, o Capirremoto tá de volta na quinta-feira com a Crônica Labirinto, nosso terceira temporada Déjà Vu, com o André do Narradores Narrados, Nádia do Experimento 237, o Bardo do Bardo Me Disse, Diana Santana, Tá Perdida Dilbis e muito caos, porque o André colocou muita minhoca na nossa cabeça durante 2 semanas. E onde está Dilbis? O que aconteceu com Dilbis? O que aconteceu com Ananda, na verdade? Dilbis é o jogador. Ananda, personagem. O que aconteceu com Ananda? Ninguém sabe, ninguém viu, e a gente tem que descobrir. E além disso, a gente tem que devolver Lúcifer pro inferno, que é uma tarefa bem tranquila e suave em Ordem Paranormal.